Olá, graça e paz, povo de Deus, uma ótima terça-feira para todos nós, com a graça, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Glória a Deus, aleluia! Vamos então, amados, a palavra de Deus hoje, que está lá no livro de Zacarias 8, versículo 16 e 17, e marca aí depois também o Salmo 91, que nós vamos declarar, Salmo de livramento e de proteção, invocando, a Deus que nos dê livramento, nos dê proteção, que ative as bênçãos do Salmo 91 em nossa vida, amém? Então, Amém. Zacarias 8, versículos 16 e 17, tem uma mensagem de Deus para nós hoje, então vamos louvar enquanto isso. Estará seguro, a sua verdade é escudo e broquel. Deus está cuidando de tudo, Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Deus está cuidando de tudo, Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Jesus, aleluia, glória a Deus. Vamos orar então, amados? Amado Deus e poderoso Pai, consagramos este momento de oração, de palavra a Ti, Senhor, para Te adorar, para bendizer, para engrandecer o Teu nome. Pai, vem aguardando, protegendo de todas as setas malignas, de toda maldade, de toda mentira, de todo engano de Satanás, Pai. Repreende as obras contrárias, as maldições, as pragas, o olho gordo, a inveja, em o nome de Jesus. Que os teus filhos e filhas estejam guardados no esconderijo do Altíssimo, aonde o maligno não pode tocar, Pai, só com a tua permissão, Senhor. Meu Deus, guarda as nossas crianças, protege os nossos idosos das quedas, dos acidentes, das investidas do maligno, Pai, em nome de Jesus. Dá saúde, paz e vida ao teu povo e vida abundante em nome de Jesus Cristo. Amém, Amém. E amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Vamos então à palavra de Deus hoje, amados. Está lá no livro de Zacarias capítulo 8, versículo 16 e 17. 2 versículos para nós meditarmos numa palavra que chamou a atenção hoje, neste dia. Diz assim a palavra de Deus: eis o que devem fazer, falem somente a verdade uns com os outros e julguem retamente em seus tribunais. Não planejem no íntimo o mal contra o seu próximo e não queiram jurar com falsidade, porque eu odeio todas essas coisas, declara o Senhor. Devo ler de novo? Eis o que devem fazer. Falem somente a verdade uns com os outros. Julguem retamente em seus tribunais. Não planejem no íntimo o mal contra o seu próximo.
e não queiram jurar com falsidade, porque eu odeio todas essas coisas, declara o Senhor. Nós vemos Jeremias, né? Como muitos dos profetas do Antigo Testamento, nós vemos Jeremias entregando uma mensagem ao povo de Deus, entregando uma mensagem cujo o foco, né, é emitir uma mensagem, um chamado ao arrependimento. E a mensagem, Deus traz a mensagem que foi entregue a Jeremias. Então, esse chamado ao arrependimento pede para que o povo, para que as pessoas voltem a falar a verdade umas com as outras, né? Voltem a julgar retamente em seus tribunais. Volta a pedir que elas não planejem o mal contra o seu próximo, né? No seu íntimo, não planejar o mal. E não queiram jurar falsamente. E ele faz, né, ali no final, dizendo que Deus é que odeia essas coisas, todas essas coisas, declara o Senhor. Então, essa pedra fundamental desse arrependimento é o retorno à verdade. É que nós, como cristãos, tenhamos a palavra da verdade como alicerce na nossa vida, né? Toda a nossa vida construída em cima da verdade, que é a verdade que está em Deus, que está em Jesus, que está no Espírito Santo. Então, amados, nós venhamos a meditar nessa palavra hoje, porque esses 2 versículos, Deus está exortando o seu povo. E Deus, através de gerações e gerações, Ele levanta pessoas, levanta profetas para exortar o seu povo, para dizer, né, aquilo que não o agrada. Então, que nós possamos falar a verdade, né? Porque o engano, a mentira, não são de Deus, não são provenientes do Espírito de Deus. Não vem de Deus. Deus, Ele quer nós fazendo aquilo que está na sua palavra. E Jeremias foi claro e disse, porque é Deus que odeia essas coisas. É Deus que odeia a mentira, Deus que odeia o engano. Então Deus, Ele não quer a nossa vida fundamentada no engano, Ele quer a nossa vida fundamentada na verdade, pautada na verdade, porque essa é a essência de Deus. A essência de Deus está na verdade. E eu coloquei o nome dessa live como a verdade é a essência de Deus. Porque se nós formos procurar na palavra de Deus, né, nós vamos encontrar diversos versículos que falam sobre a verdade. Jesus Cristo declarou ser a verdade, né? Tá nas Escrituras. Jesus Cristo declarou ser a verdade. Então Deus nos quer comprometidos com a verdade, né? Fazendo o alicerce da nossa vida pautado na verdade. Cristão que é cristão trabalha com a verdade, não se envereda por caminhos tortuosos, mentindo, enganando, julgando, com falsidade, porque Deus odeia essas coisas. Então, muitas vezes nós nos dizemos ser espirituais, né? Maduros espiritualmente, mas nós estamos alicerçando a nossa vida, criando, fazendo, acontecendo com base na mentira. E tudo que é construído com um alicerce fraco vem a ruir, vem a ser destruído. E veja que Jesus fala no seu evangelho de João 14:6, Jesus afirma ser realmente a reencarnação da verdade. O que diz em João 14:6? Jesus responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus, ele é a própria verdade. Ninguém que vive em Jesus vive na mentira, vive no engano. Compra o engano e fica lá se enganando a outros, né? Vive na verdade. E Jesus, ele é cheio de quê? Ele é cheio de graça e de verdade. João 1:14. Não há mentira em Jesus, não há mentira em Deus. E o que João 8:32 nos diz, né? Que Jesus, ele nos tornou livres através da sua verdade. A sua verdade nos tornou livres. Por quê? E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará.
Então nós somos libertos através da verdade que há em Cristo. Amém? Então o Espírito Santo de Deus também, João 16:13 vai dizer para nós que o Espírito Santo ele nos prometeu guiar a toda a verdade. O Espírito Santo não nos prometeu deixar-nos enganados. Então, o que diz em João 16:13? Mas o Espírito da verdade, quando vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Então, amados, essa é a mensagem de hoje, né? Que a verdadeira essência de Deus é a verdade. Não existe outra verdade a ser declarada pura e simples, né? Então, nós vivemos num período, numa época em que parece que as pessoas estão querendo negociar a verdade. Parece que elas estão querendo maquiar ou até mesmo falsificar a verdade, querendo falar o que as pessoas querem ouvir. Mas isso é terrível, porque Deus ele sabe quem está na luz e quem está em trevas. Então que nós busquemos a verdadeira palavra de Deus, deixarmos sermos confrontados com a verdade, para que a gente venha mudar, né? Para que a gente não venha viver no engano. Eu não quero falar quem é o pai da mentira, eu quero falar que Deus, que Jesus Cristo, que o Espírito Santo são a verdade e que nós devemos escolher ficar com a verdade, comprar a verdade e não nos desfazer dela, porque uma verdade falsificada, uma verdade maquiada é uma mentira, né? Meias verdades também não servem. Deus quer nós fundamentados, pautados, compromissados, alicerçados com a verdade. Amém? Então a nossa vida tem que estar pautada na verdade, porque senão Deus ele vai permanecer falando através da sua palavra, ele vai permanecer exortando, alinhando o seu povo, mas a escolha, a decisão, ela é nossa. Então, o que a gente deve guardar na nossa mente é que não haverá recompensa para aqueles que querem viver na mentira. Porque parece, né, que aqueles que vivem na mentira às vezes recebem uma recompensa por estar na mentira. Mas mais tarde ou mais cedo Deus faz tudo ser descoberto. Não há nada que não venha a ser descoberto, nada que fique eternamente em oculto. Amém? Então, amados, fica com essa mensagem de hoje, né? De nós falarmos somente a verdade uns com os outros, de nós julgarmos retamente em nossos tribunais, de nós não planejarmos o mal contra o nosso próximo, né? E não queiram julgar falsamente, porque Deus odeia essas coisas, declara o Senhor. Deus odeia a mentira, odeia o engano. Isso é contrário à sua natureza. Então, meu amado, minha amada, pratique a verdade. Ame a verdade que Deus ama e odeie o que Deus odeia. Isso é crescimento espiritual. Isso é ser um verdadeiro cristão, né? Que é maduro, que busca o melhor para a sua vida. E o melhor é nós estarmos andando na verdade, porque esta é a essência de Deus. Deus, ele é a verdade. É a essência dele, é a natureza dele, né? A mentira, nós já sabemos quem é o pai da mentira. Então, quem pratica a mentira vai ser filho daquele que pratica a mentira. Então, que fica essa mensagem hoje, que a verdade é a essência de quem ele é, a essência de quem Deus é. E que nós possamos, como filhos de Deus, criados à sua imagem e semelhança, aderir à verdade, comprarmos a verdade e não nos desfazermos dela. Amém, amados? Era isso que eu queria falar, que eu queria expor, que Cristo é a verdade, que Cristo é o caminho, que nós vamos conhecer a verdade ela vai nos libertar, ela vai desfazer enganos, desfazer fortalezas, tudo aquilo que o inimigo vem, né, mascarando, tornando falso, vai ser desfeito através da palavra de Deus, né?
Conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. É isso que Zacarias está comunicando ao povo de Jerusalém, né? Um período aí que Deus queria abençoar o povo, e Deus sempre quer abençoar o seu povo. Mas há que ter um alinhamento, há que ter um momento de confronto, para que o povo entenda, né, que está num caminho errado. Então Deus sempre quer abençoar, mas nós precisamos estar pautados na verdade. Nós precisamos andar em verdade e em espírito. Amém? Vamos declarar o Salmo 91 e depois nós vamos orar. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sobre suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e contemplarás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor seu refúgio, nem o mal te atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que te protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece com teu pé em pedra. Você pisará o leão e a pedra, pisoteará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama. Eu resgatarei, eu o protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo, vou cobri-lo de honra, vida longa lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar então, amados. Vamos orar a Deus, vamos nos colocar à disposição de Deus para que Ele nos ensine através da sua palavra, né? Que a verdade é o melhor para nossas vidas. Amado Deus e poderoso Pai, obrigada, Senhor, pela tua santa, poderosa palavra, que é viva, que é eficaz e que não volta vazia, Pai. Que a tua palavra cumpra a função dela, que é abrir os nossos olhos espirituais, nos tornarmos cristãos maduros, Pai. Em nome de Jesus, que a tua palavra venha nos confrontar hoje, a nos voltarmos para a verdade que é Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, que a nossa vida esteja fundamentada, alicerçada, que nós sejamos comprometidos com a tua verdade, Senhor. Afinal, Jesus Cristo afirmou ser a própria encarnação da verdade, Pai. Que nós estejamos olhando para aquele que é o caminho, a verdade e a vida, e que nós estejamos caminhando neste caminho, Pai, cheio da graça, cheio do poder de Deus. Pai, guardando, protegendo, livrando cada um que aqui está, Pai. Que eles venham conhecer a verdade e serem libertos por ela. Em o nome de Jesus Cristo, meu Deus. Espírito Santo de Deus, vem guiando eles no caminho da verdade. Que ninguém venha se desviar por meio de mentiras, maldades, julgamentos, em nome de Jesus Cristo, Pai, que no nosso íntimo nós tenhamos fé e amor pela Tua palavra, pelo nosso Deus, em nome de Jesus Cristo. Que ninguém venha agir com falsidade, com mentira, com engano, que todo engano, toda mentira de Satanás venha cair por terra, em o nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, que nós venhamos a comprar a verdade e permanecer com ela até o fim, em nome de Jesus Cristo. Pai, repreende todo laço, todo embaraço, toda a fúria do inimigo, toda arma forjada e preparada contra esta vida venha cair por terra. Que todo mal, toda obra de engano, feitiçaria, bruxaria, encantamento, pragas, maldições, palavras malditas, tudo mal feito nas matas virgens, nas cachoeiras, nos oceanos, nas águas, em nome de Jesus, venha a ser destruído pelo nome santo de Jesus. Que há poder no seu nome, Jesus. O sangue de Jesus é poderoso para desfazer todo o engano, toda a obra do mal, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. E amém. Amém, amados? Amém. Então, fica na paz do Senhor Jesus. Lembra que não é só de pão que viverá o homem, mas também de toda palavra que sai da boca de Deus. Amém? Amém. Então, fica na paz do Senhor Jesus e nós voltamos amanhã.
Até mais.